Por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 10 ao versículo de número 17. 2 de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, do verso de número 10 ao 17 diz: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Amém, meus queridos. Meus amados irmãos, no versículo de número 10 deste texto que nós fazemos, estamos fazendo uso aqui da segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. E, segundo os estudiosos, quando Paulo estava preso, Paulo então escreve esta carta para esse jovem obreiro, esse jovem pastor, com o intuito de estar fortalecendo Timóteo, para que Timóteo desenvolvesse bem o seu ministério, continuasse firme no chamado com que o Senhor Deus o havia chamado para a sua obra. E o interessante é que, não diferente de Timóteo, também Paulo escreve a Tito, e são as três cartas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, endereçada a dois jovens pastores, instruindo-os a maneira de viver, como andar e se portar no meio do povo de Deus, a título de se fortalecerem e também de serem exemplo para aqueles a quem eles estavam pastoreando, exemplo do rebanho, exemplo dos servos do Senhor. Agora, meus queridos irmãos, no versículo de número 10, Paulo, ele vai dizer para Timóteo, através desta epístola, desta maneira: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Amados, se este versículo terminasse aqui, Paulo já estava instruindo a Timóteo, dizendo assim: segue a minha doutrina, doutrina esta que o próprio livro de Atos vai relatar como a doutrina dos apóstolos, não é verdade? E Paulo está chamando a atenção de Timóteo para ele mesmo, para Paulo, como Paulo sendo o referencial de Timóteo, a referência espiritual, ou seja, como um verdadeiro pai, que instruiu o filho, que ensinou o caminho em que o filho devia andar, o que o filho devia fazer, e o que o filho devia passar. E eu acho isso aqui, irmãos, interessante, por quê? Porque nós, como cristãos, o próprio Paulo, em 2 aos Coríntios, vai dizer que nós somos a carta aberta de Cristo, que devemos ser lida por todos. Ou seja, as pessoas têm que olhar para as nossas vidas e ver Cristo brilhando em nossas vidas, não é verdade? E interessante que eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: não olhe para mim não, porque se você olhar para mim, você vai para o inferno. Não olhe para mim não, porque eu sou homem, eu sou falho. E se você olhar para mim, você pode cair. Mas quando eu olho para a Bíblia, irmãos, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quem serve ao Senhor, e que quem anda nos caminhos do Senhor,
ele sim se torna um exemplo, se torna um referencial, e as pessoas podem olhar para ele. As pessoas podem olhar para ele, pode até imitar ele. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: Timóteo, como o versículo não acabou aqui, tu, porém, tens seguido minha doutrina, mas ele continua. Paulo vai dizer, modo de viver. O que ele está dizendo? Olha para a minha vida, Timóteo. Olha para a minha vida, veja o que eu passei, o que eu já sofri, o quanto eu fui perseguido, quantas coisas padeci, e estou aqui, firme e forte. Paulo tinha propriedade. Em 1 Coríntios capítulo 11, e o versículo de número 1, Paulo vai dizer assim: sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Interessante que Paulo, em sua defesa em Jerusalém, no capítulo 22 de Atos, a Bíblia vai dizer que ele vai se levantar e fazer aceno para o povo, para que o povo faça silêncio, para que os judeus façam silêncio. E Paulo então começa a falar em língua hebraica, chamando assim, meus amados irmãos, a atenção da multidão que lhe ouvira, e o povo, ao ouvir falar em hebraico, tanto mais silêncio fazia. E então quando Paulo começa a falar e diz assim: olha, eu também sou judeu, nascido em Tárcio da Cilícia, e como judeu fui criado nesta cidade. Nasci em Tarso, mas fui criado em Jerusalém. E como se não bastasse, eu fui criado aos pés de Gamaliel. E por isso fui doutrinado segundo a lei, e segundo a lei fui muito zeloso. Agora, queridos, quando Paulo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e está se colocando como uma referência, Paulo, ele não vai usar o aprendizado que ele teve do doutor Gamaliel. Até porque na caminhada Paulo, ele vai dizer assim: o que eu aprendi, eu considero como esterco. E o esterco, para jogar na planta, pode ser que na folhagem, na flor não é muito bom, mas no pé, na raiz, até pode ser que dê fruto. Mas Paulo está dizendo: o que eu aprendi da lei, eu vou deixar na lei, mas o que eu aprendi da graça, eu vou ministrar. E então quando Paulo está falando para Timóteo, Paulo não usa, meus amados irmãos, os seus certificados na lei de Israel, ou na lei da escola aos pés de Gamaliel. Mas Paulo vai dizer o que ele mesmo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então o referencial de Paulo agora, meus amados irmãos, é o próprio Cristo. E por isso Paulo vai estar dizendo desta maneira para Timóteo: tu, porém, permanece na minha doutrina, e mais ainda, no modo de viver, assim como eu vivo. Embora o próprio Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer assim: eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, meus amados irmãos, tinha convicção, aleluia, do seu chamado, do seu modo de viver, e Paulo se colocava como referência. E meus irmãos, é tão bom quando nós temos alguém para ser o nosso referencial. É tão bom quando podemos olhar para alguém e dizer: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Eu disse no começo desta prédica que nasci aqui nesta igreja, sentei nesses bancos aqui da mocidade. Meus amados, quando vi aqui os nossos irmãos pregadores pregando, meu coração ardia, dentro de mim um sentimento pairrava dizendo: eu quero ser como ele, eu quero pregar como ele. Um dia eu quero estar sentado neste púlpito, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aqui estamos, meus amados, não por mérito, mas por bondade, por misericórdia, por graça, porque Deus nos chamou, nos capacitou, nos libertou, nos encheu, nos revestiu, e aqui nos colocou para a honra e para a glória do nome dele. Bendito seja o nome do Senhor. Mas agora, queridos, esse mesmo Paulo que está falando para Timóteo,
Nós sabemos um pouco da sua história, segundo a sua biografia bíblica, é que Paulo, ele, quando vivendo sob a lei, muito zeloso e extremo pela lei, perseguiu o cristianismo. E em perseguindo o cristianismo, ele participou de alguns atos que, se fosse colocar, meus amados irmãos, no papel, qualquer um poderia desacreditar de Paulo. E foi isso que aconteceu. Paulo sofreu algumas resistências. Quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo de número 7, vai falar sobre o apedrejamento e a morte de Estevão. E ali, meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina que Paulo, ele já consentia na morte de Estevão. Depois, no capítulo de número 8 e versículo de número 1, diz a Bíblia que Paulo, ou melhor, Saulo, ele empreende uma perseguição contra a igreja, e ali há uma dispersão da igreja. Mas quando nós começamos a ler, e por sentido na leitura, nós entendemos que era necessário que isso acontecesse, porque de alguma forma Deus já estava mirando a vida de Paulo, e já de alguma maneira usando a Saulo, para que a igreja saísse de Jerusalém, e atingisse o seu objetivo, que era até os confins da terra. Então, meus amados irmãos, diz-nos a Bíblia, que no capítulo de número 9, Saulo agora está com cartas na sua mão, para levar presos cristãos, que professassem a sua fé em Cristo. E o interessante é que aqueles que se dispersaram, por causa da perseguição de Saulo, eles passaram por toda a Judéia e até mesmo outras cidades, pregando o evangelho. Só que até então o evangelho estava limitado aos judeus. Por onde eles passavam, pregavam aos judeus. Agora, meus amados, Paulo, respirando ameaça, ele então é surpreendido pelo Senhor. Diz-nos a Bíblia que o Senhor se manifesta a Paulo. Paulo então tem aquele susto, e diz-nos a Bíblia que o Senhor fala com Paulo através de um resplendor de glória, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então, meus amados irmãos, Saulo diz: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Os irmãos conhecem a história. Paulo então vai para Damasco, e ali, meus amados irmãos, ele é cuidado, e então ele agora começa a pregar o evangelho. Ele é discipulado e passa a pregar o evangelho. E quando eu olho para a Bíblia no capítulo de número 9, e no versículo 19, diz a Bíblia que ele fica alguns dias em Damasco, e lá, meus amados irmãos, no capítulo 9, versículo 20, a Bíblia vai dizer que ele começa a pregar em Damasco, e ele pregava de tal maneira, de tal forma, que as pessoas olhavam para ele e admiravam. Porém, isso também trazia confusão na mente daqueles que lhe ouviam. Por quê? Porque dias antes ele estava perseguindo a igreja, e agora, dias depois, já está pregando com veemência a Jesus Cristo. Então imagine, irmãos, a confusão na mente daqueles cidadãos de Damasco. Uns acreditavam, outros duvidavam, mas só que tinha alguém que estava de olho na vida de Paulo. Quem era? Barnabé. E diz-nos a Bíblia, irmãos, que agora Paulo, ele sai de Damasco e volta para Jerusalém. Ele volta lá para a sede, ele volta lá para a igreja mãe. E de repente ali pregando, diz a Bíblia que há uma resistência. Os judeus resistem a Paulo, os discípulos resistem a Paulo. Paulo tentando infiltrar, estar no meio deles, fazer amizade, abraçá-los, poder entrar e sair, mas não tinha espaço, não tinha brecha. E meus amados irmãos, é triste quando isso acontece. É triste quando às vezes nós sabemos do chamado de Deus na nossa vida, temos convicção do que Deus quer conosco, e nós não encontramos alguém para estender a mão, não encontramos alguém para interceder por nós, perante a quem pode nos ajudar. E assim, irmãos, estava agora acontecendo com Saulo. Mas diz a Bíblia no versículo 26,
que Barnabé chega, pega Paulo e leva até os apóstolos e diz assim: este aí, ele perseguia sim a igreja, mas agora ele está pregando. Eu ouvi pregar lá em Damasco, e quando as pessoas duvidavam, mais ele se esforçava para pregar. Ou seja, mais ele se esforçava para mostrar o que Deus estava fazendo na vida dele. Meus amados irmãos, está certo que a Bíblia nos diz que a árvore é conhecida pelos frutos. E a mesma Bíblia também diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O benefício da dúvida pode pairar na vida de qualquer um de nós. Porém, meus amados, não podemos duvidar para sempre. Não podemos fechar as portas para sempre. E mesmo se alguém quiser fechar, Deus vai levantar um Barnabé. Deus vai levantar alguém que vai te enxergar, que te viu e sabe que você tem potencial e vai investir na tua vida, e você vai ter livre acesso. É o que aconteceu. Paulo entrava, Paulo saía, Paulo pregava, e o nome do Senhor era glorificado. Agora, meus irmãos, por causa da pregação de Paulo, ele já vai arrumar uma confusão com alguns gregos que ali estavam, e por causa dessa confusão, a Bíblia vai dizer então que os apóstolos falam para Paulo: Paulo, dá um tempinho, vai lá para Tarso, fica lá por enquanto, e vamos ver o que vai acontecer. Amados, a Bíblia não relata o que ele ficou fazendo em Tarso, mas em Tarso ele foi levado, e em Tarso ele ficou. Só que ele não ficou para sempre, não ficou lá para morrer, e nem ficou no anonimato. Por quê? Porque quando Deus tem plano, pode passar um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, uma hora o anonimato vai ter que dar lugar, aleluia, a estrelato daquele a quem Deus chama, aquele a quem Deus levanta. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abre porta, regimenta a eternidade, levanta as pessoas, abate pessoas, faz nascer, faz morrer. Operando o Senhor, ninguém pode impedir, e quando Ele tem plano, Ele cumpre. Olha que coisa interessante, irmãos. Paulo é colocado em Tarso. Aí Paulo parece que dá uma sumida de cena e entra Pedro. Diz a Bíblia que Pedro começa a andar por algumas cidades, até que ele chega lá em Listra, e diz-nos a Bíblia que ali tinha algumas pessoas que estavam enfermas. Por exemplo, Enéas, já fazia 8 anos que estava de cama, paralítico. E então Pedro chega lá e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e anda. E Enéas se levantou. De repente, numa cidade próxima, tem ali uma mulher por nome de Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas. E agora esta mulher, irmãos, na cidade de Jope, ela vem a morrer. Porém era uma mulher que tinha boas obras, que era amada da igreja e do povo local. E o povo, sabendo que Pedro estava nas imediações, disse: por favor, Pedro, venha, ore por ela, é digna de receber a oração, faça alguma coisa. Então Pedro chega ali, e agora eu começo a ver que Pedro está colocando em prática aquilo também que ele aprendeu com Cristo. Quando ele chega no quarto alto onde está Tábita, diz a Bíblia que ele fala para o povo: agora vocês podem sair para fora. Lembra quando Jesus entrou na casa de Jairo? Jesus mandou todo mundo sair para fora. E então ali Pedro ora, e diz a Bíblia, meus amados irmãos, oh glória, que quando ele ora, Tábita se assenta depois de uma ordem: Tábita, levanta-te. Ela se assenta, e diz a Bíblia que Pedro, tomando-a pela mão, a levantou. Olha que coisa gostosa, olha que coisa boa, quando alguém estende a mão, irmão, coisa gloriosa. Eu sei, existem muitas mãos que estão sendo estendidas para apedrejar, para crucificar, para atacar, mas ainda existe aqueles a quem Deus levantou, que levanta a mão para levantar, para erguer. Eu acredito que isso também Pedro aprendeu com Jesus. Por quê? Porque um dia Pedro, ele falou para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, ordene que eu vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Desceu do barco, começou a andar, mas de repente, meus amados irmãos, o que acontece? Pedro, por um segundo, ele sente o
toque do vento, deixa de olhar para Cristo e ele começa a afundar. E afundando, Pedro diz: socorre-me, Senhor. E diz-nos a Bíblia, meus amados irmãos, que o Senhor, estendendo a mão para Pedro, o levantou, o trouxe de volta, aleluia, para a flor da água e o encaminhou até o barco. E Pedro ficou seguro. Amados irmãos, quando alguém levanta as mãos para nós, estende as mãos para nós, só esse ato já é um ato de aprendizado. Ou seja, não chegamos aqui sozinhos, alguém nos enxergou, alguém estendeu a mão para nós, alguém intercedeu por nós, alguém deu um voto de confiança. Um dia também vai chegar a minha vez e a tua vez. Para que fechar a porta? Para que pisar? Para que virar as costas? Levanta a mão, estende a mão, interceda, ore, indique, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aqui não tem esse, mas vai passar eu, vai ser melhor do que eu. Oh glória, que assim seja. É necessário que ele cresça e eu diminua. Se nós temos convicção do nosso chamado, irmão, fica tranquilo, o que é teu é teu. O que Deus tem para você está para você. Não tem demônio, diabo, não tem ninguém que rouba, não tem ninguém que tire, não tem ninguém que impeça. Operando Deus, quem impedirá? Ele ainda tem o controle de tudo. Esse negócio de puxar tapete, pôr tapete, isso é conversa do inimigo, irmão. Aqui nós somos um só, uma família só. E se existe, não deveria. E se tem, Deus está falando nesta noite, não deveria. Pedro aprendeu a lição direitinho, estender a mão. Lembra quando ele curou, no nome de Jesus, o paralítico lá na porta do templo, chamada Formosa? Estava mendigando, pedindo uma esmola. Pedro e João subindo para a oração. Pedro disse: olha para nós. Mais um versículo da Bíblia que temos que ser referência. Olha para nós. E diz a Bíblia que aquele paralítico, fitando os olhos em Pedro, Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que Pedro, estendendo a mão para aquele paralítico, levantou. Irmãos, existem muitos aí que estão, amados irmãos, prostrados, e são nossos irmãos, estão nas nossas igrejas, nas nossas congregações, ao nosso lado, precisando que estendamos as mãos para eles. Estão definhando, estão morrendo, mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para dizer: assim como eu fiz com você, assim como alguém fez com você, faça também. Sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Tabita ressuscitou, irmãos. Pedro fica em Jope, na casa de um homem chamado Simão Curtidor, Judas o Curtidor. Agora olha que interessante. No capítulo 10 de Atos vai aparecer um homem por nome de Cornélio. Não era qualquer um não, irmão. Ele era um centurião da corte italiana. E diz-nos a Bíblia que este homem, por mais que fosse romano, ele era temente a Deus e fazia esmolas. Interessante é que a Bíblia vai dizer que ele orando, a hora 9 do dia, na casa dele, Deus mandou um anjo lá para falar com ele. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que este anjo começa a dizer o seguinte: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para diante da memória de Deus. Aí, meus amados, quando nós lemos o capítulo 10, o versículo de número 1, vai falar das esmolas primeiro e depois das orações. Cornélio fazia esmolas e continuamente orava a Deus. Quando se fala das esmolas, fala da assistência social, da ação humana para com os humanos. Mas a Bíblia diz que aquele que dá ao pobre, ele empresta a Deus.
E a Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Pelo contrário, a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não nos acrescenta dores. Agora olha que interessante, quando o anjo desce, ao invés do anjo falar primeiro das esmolas, o anjo fala primeiro das orações. Ou seja, o anjo diz: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado até a Deus, a memória do Senhor. E eu vim aqui para te falar que lá em Jope tem um discípulo por nome de Pedro. Vai lá, manda aí um dos seus servos chamá-lo, para que ele venha, e ele falarás a palavra que tu tens que ouvir. E diz-nos a Bíblia, irmãos, que Cornélio agora chama 2 de seus criados, e como se não bastasse ainda um soldado, dos 100 que ele tinha sob o seu poder, sob o seu domínio, ele chama um, e diz: vai com esses 2 criados, porque o anjo já me deu até o GPS, é lá em Jope, deu o endereço, é numa casa de frente para o mar, deu o nome do dono, é Judas o curtidor, Simão curtidor. Vai, procura por um homem por nome de Simão, que tem por sobrenome Pedro, e diga para ele vir. Isso, irmãos, num dia anterior. No outro dia, diz a Bíblia então que aqueles criados vão, e aquele soldado também. E quando eles já estão chegando perto da cidade, era mais ou menos por volta de 11h30 da manhã. Então eles estão chegando. Os céus não parou, os céus está trabalhando. Deus está trabalhando. Era mais ou menos a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. Diz a Bíblia que Pedro, ele sobe para o terraço para orar. E Pedro então estava com fome, e ele diz: prepara aí o almoço, porque eu vou orar. Mas quando Pedro está orando, diz a Bíblia que ele tem um arrebatamento de sentido, e naquele arrebatamento ele viu o céu aberto, e um vaso descendo, e aquele vaso era como que um lençol amarrado pelas 4 pontas, e naquele lençol havia todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis, e há uma voz que dizia: Pedro, mata e come. Mata e come, Pedro. Pedro: Senhor, de maneira nenhuma coisa imunda entrou pela minha boca. Deus falou: Pedro, não chame de imundo o que eu purifiquei, não chame de imundo aquilo que eu tratei. Pedro estava tendo uma visão da igreja, irmãos, aleluia. O que eu vejo aqui, que Deus, ele manda um para falar com Cornélio, arregimenta o céu e já prepara um momento para tratar com Pedro. Por quê? Porque se Deus não fala com Pedro, aqueles homens poderiam chegar ali e não obter o sucesso pela missão com a qual eles foram fazer. Mas como Deus, ele não faz nada sem antes revelar aos teus servos os profetas, e ele nunca é surpreendido e sempre surpreende, então Deus vai lá e fala com Pedro, porque aquele trabalho era um trabalho a qual o nome do Senhor seria glorificado. Deus tinha projeto com Cornélio e com a casa de Cornélio, e o vaso da vez era Pedro. Paulo está lá quietinho em Tarso, não sei fazendo o quê, aprendendo o evangelho com o Senhor Jesus, sendo ministrado pelo Senhor Jesus. Parece que caiu no anonimato e no esquecimento, mas não caiu não, porque o povo da diáspora ainda estava pregando a palavra. A igreja estava numa constante, irmãos. É que nós lemos pausadamente, pontuamos e esquecemos dos detalhes. Mas aqueles que estavam dispersos estavam passando e pregando a palavra de Deus. Saulo está em Tarso, Pedro está na casa de Cornélio. Pedro vai para a casa de Cornélio, prega, o Espírito Santo cai. Agora, meus amados irmãos, diz a Bíblia, no capítulo de número 11, que a igreja ou os irmãos, os discípulos chegam até Antioquia. E aqui eu já vou terminar. Chegando em Antioquia, meus amados irmãos, diz a Bíblia que os discípulos pregam, e em pregando a palavra de Deus, no versículo de número 19, a igreja nasce lá em Antioquia. Agora, meus amados, os gregos ali começam a se converter, os judeus também. E então, quando esta notícia chega lá em Jerusalém, os da diretoria falou: vai lá, Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo, vê se isso procede. E diz a Bíblia que Barnabé então ele vai até Antioquia, e quando ele chega ali, irmãos, ele viu a boa mão de Deus sobre aquele lugar.
E então agora Barnabé, irmãos, acredito que pelo Espírito Santo, Deus coloca no coração dele: Barnabé, você precisa de alguém aqui para te ajudar. Você precisa de alguém aqui para fazer a obra. Quem é, Senhor? Aí o anônimo que está lá em Tarso, que foi mandado pelos apóstolos, acredito até que pela obediência, porque Deus abençoa quem é obediente à sua voz, à sua palavra, ao seu mandado. Então Barnabé monta novamente um barco, vai até Tarso e fala: Saulo, vamos para Antioquia, porque Deus tem coisas grandes para realizar lá conosco. E diz-nos a Bíblia, irmão, que agora chega Saulo e Barnabé. Que dupla, hein? Que explosão, que coisa tremenda. O discipulador e o discípulo, porque Barnabé ajudou no discipulado de Saulo. E agora, irmãos, eles ficam ali, e vocês conhecem a história. A história vai dizer no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, que estavam lá orando na igreja de Antioquia, jejuando, alguns homens de renome e até doutores, mas o Espírito Santo bradou e disse: separai-me para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho mandado. Irmão, repito, quando Deus te chama, não importa o tempo, a hora vai chegar, o momento vai chegar, Deus vai capacitar, Deus vai preparar tudo, vai mover céus, vai mover terra, vai levantar pessoas, vai colocar pessoas, algumas pedras vão surgir, Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, você vai transpor algumas aqui, vai tropeçar aqui e até cair ali, mas tudo isso faz parte do processo. O que nós não podemos é parar, o que nós não podemos é entregar os pontos, o que nós temos que acreditar é: vai que Deus é contigo, vai que Deus é contigo, vai porque Deus é contigo. E aqui, queridos irmãos, eu termino. Paulo faz a sua primeira viagem missionária, e ele então passa por Antioquia, por Derbe, por Listra. Em uma dessas cidades ele foi apedrejado até quase a morte. Tiveram ele por morto, levaram ele para fora da cidade, tendo Paulo como morto. Os discípulos rodeiam Paulo, e Paulo então levanta, vai com os discípulos, pernoita ali, no outro dia pega um navio, vai para Derbe. Em outra cidade, Paulo começa a pregar, os judeus resistem, mas os gregos aceitam. E os gregos chegam nele e falam: Paulo, nós vamos voltar aqui semana que vem, você prega de novo para nós essa mensagem? Paulo vai e prega. Só que quando, meus amados irmãos, Paulo chega no culto da semana da frente, não só estava aqueles gregos não, mas estava toda a cidade. Irmãos, estava toda a cidade para ouvir Paulo pregar. O que eu aprendo com isso? Irmãos, aqueles que estavam no culto anterior, que eram judeus, que não deram muita bola, quando eles viram toda a cidade lá para ouvir a mensagem de Paulo, a Bíblia fala que eles ficaram mordidos de inveja. Irmãos, alguns vão ter inveja, outros vão querer nos apedrejar e nos matar. Não tem problema, não tem, faz parte do processo. Faz parte do processo. Irmãos, quando nós aprendermos a administrar tudo isto, nada mais nada menos que vai estar acontecendo conosco é maturidade. Deus está nos dando maturidade. Haverá coisas que já aconteceu comigo, coisas que aconteceu 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, que hoje não aconteceria. E coisas que aconteceu comigo, se fosse há 10, 20 anos atrás, eu ficaria muito frustrado, muito entristecido. Mas não, irmãos, o tempo é o nosso amigo. E cada dia o Senhor vai dizendo: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Glória seja dada ao nome do Senhor. Termino agora. Volta para Antioquia, de onde eles saíram. E aí numa segunda viagem missionária, diz a Bíblia que eles passam novamente por Listra. Atos capítulo 16, versículo 1 e 2. Aí chega uma turma em Paulo e diz: Paulo, tem um menino aqui que está se despontando. Quem é? O Timóteo. É ele. Deram testemunho de Timóteo, irmão. Ele é bom mesmo? É? Então vamos, Timóteo. A sua avó, Lloyd, e a sua mamãe, Eunice, está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Te deram o sanduíche, mas agora eu vou te dar o mocotó. Eu vou te ensinar, rapaz. E se você passar o processo, vai ser um obreiro bom. Aleluia!
Se ficar na presença, vai ser um obreiro abençoado. E agora, meus amados irmãos, Paulo lá na frente, já não está escrevendo mais para um menino. Paulo lá na frente, já não está escrevendo mais para um garoto. Paulo lá na frente, está escrevendo para um jovem obreiro, mas que agora é um pastor na obra do Senhor. Queridos, o Senhor Jesus tem plano comigo, contigo, conosco. Fique na posição que o Senhor Deus te chamou. Está demorando, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Isso é mentira do diabo. O inimigo está querendo pôr confusão na sua vida, no seu coração. Não está demorando não, é processo. Deus está te vendo, está te preparando, e na hora certa, Ele vai te enviar, vai te usar, vai te honrar, naquilo a que você acredita que você é chamado, no louvor, na palavra, no ensinamento, na gestão, sim, a ser um bom gestor, um bom gerente, aleluia, um bom administrador. Deus vai te honrar. Olha para a sua vida e você vai dizer: eu não tenho capacidade nenhuma, não tenho estudo, não tenho escolaridade. Isso daí faz parte sim, senhores. Mas, irmãos, quando Deus chama, Ele se encarrega. Não tem papel, não tem nada, meu irmão, que impeça o trabalhar de Deus. E nós temos provas concretas aqui, ó, dentro do cânon sagrado, das sagradas escrituras, da palavra que não volta para o Senhor vazia, mas vai fazer tudo aquilo que lhe apraz para quem Ele enviou. Deus tem um plano e Ele vai te usar no nome de Jesus.